Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada vida, em cada coração nesse momento, um momento peculiar, um momento estranho, né? Onde nós não podemos poder exercer mais próximo a nossa comunhão, mas nós estamos aqui, louvando e cultuando ao Senhor, nosso Deus, mesmo em todas essas dificuldades. E eu queria deixar com os irmãos dois versículos que Paulo escreve em cartas aos Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39, ele diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, mesmo aqui, mesmo via internet, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, porque nada pode nos separar do amor dele. Nem a mim, nem a você, nem a este mundo. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja vento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja vento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está neste momento reunido para o culto virtual desta noite de domingo, eu vos saúdo e desejo que você tenha um tempo de crescimento espiritual, um tempo de alegria nos próximos minutos que vamos passar juntos meditando na palavra do nosso Deus. A igreja, nesses últimos dias, está se reunindo nas casas. E eu estava avaliando e analisando essa circunstância, pensando comigo, que nós estamos voltando a ser uma igreja primitiva. A igreja primitiva, tudo nela aconteceu, ou ela aconteceu,
a partir das casas das pessoas. Na verdade, os nossos costumes de reunir nos templos e depois da instituição do chamado Dia do Senhor, então, ficou um tanto quanto engessada. A igreja, para muitas pessoas, ela só existe quando ela está reunida no templo. E na verdade não é. Igreja somos todos nós, enquanto reunidos na presença de Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer que onde houver duas ou três pessoas reunidas no nome do Senhor, Ele está no meio deles. Portanto, neste momento eu me dirijo à Igreja de Cristo, que se reúne nesta casa, nesta noite. Nós estamos no culto virtual de domingo à noite. E eu quero chamar você a meditar na palavra de Deus, a meditar no texto sagrado. E hoje falaremos do livramento do Senhor, ou dos livramentos do Senhor. E eu quero tomar como base um texto que nos remete à 10ª praga que Deus mandou sobre o povo egípcio por não liberá-lo, não libertar o povo hebreu que estava escravizado naquelas terras, naquela ocasião. E você já conhece muito bem a história. Mas eu quero chamar você a pensar sobre algumas circunstâncias inseridas naquele tempo, naquele contexto do derramamento da 10ª praga. Então vamos ler juntos a palavra de Deus? Se você está com a sua Bíblia, eu peço que abra no capítulo 11 do livro de Êxodo. É o texto que vamos tomar inicialmente neste momento. Capítulo 11 de Êxodo, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, de todo homem peça ao seu vizinho, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata, de ouro, e o Senhor fez que o seu povo encontre favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Mas disse Moisés: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mor, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante a mim, dizendo: sai, tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas, essas maravilhas perante o Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da terra dos filhos de Israel. Olha, há algumas coisas inseridas aqui e que nós precisamos de compreender. A dureza do coração de Faraó, as idas e vindas de Arão e de Moisés à presença de Faraó para implorar que ele liberasse o povo, para que ele libertasse o povo, para que ele permitisse o povo ir embora para sua terra. O povo de Israel estava escravizado no Egito e muitas das construções milenares supõe-se que tenham sido obras das mãos dos hebreus, dos israelitas que lá estavam aprisionados. Isso fez com que o coração de Faraó permanecesse, do rei Faraó permanecesse duro,
diante de Deus. Mas dentro da ação permissiva de Deus, isso continuou, esse quadro continua, mas Deus tinha um projeto ali, Deus tinha um plano naquele lugar. E o plano de Deus para com o seu povo escolhido, Israel é o povo escolhido de Deus, é a nação eleita de Deus, é o povo de Deus. Deus tinha um projeto para eles e que esse projeto ia se revelar logo a seguir. Essa última das pragas, Deus já fala no ato do cumprimento dela que ele livraria os israelitas da ira, do peso da sua ira, que ele faria separação, que ele faria a distinção entre o povo de Israel e o povo egípcio. Deus naturalmente faria isso por amor, por demonstrar o seu amor ao povo de Israel. E eu quero já iniciar nesse domingo, e no próximo domingo nós vamos estar abordando com mais profundidade sobre a Páscoa. Aqui nasce a Páscoa. E eu quero começar a abordar algumas coisas sobre essa festa do Senhor, essa festa por memorial, por ordenação de Deus. Nos seus oráculos sagrados, Deus determina que a comemoração da saída do povo da servidão do Egito fosse feita através de festa. E desta vez eu quero começar a falar com você sobre essa festa, a Páscoa. Então continua no versículo 1, no capítulo 12, Deus chama Moisés e Arão e dá a eles mais uma instrução. Versículo 2, Deus vai dizer: esse mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, e falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a tua família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do seu sangue e porão em ombras ou em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que os comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas, e comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, as fissuras, nada deixareis. Dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei no fogo. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias dos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue vos será por um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Olha que coisa interessante acontece naquela última noite dos egípcios, daquela última noite dos israelenses na terra do Egito. Há algumas coisas implícitas aqui, naquela noite do derramamento da ira de Deus sobre o Egito. Ele manda que o povo se recolha nas suas casas. Todos aqueles amigos dos hebreus que aceitassem o convite, o vizinho, podiam recolher com eles as casas deles, podiam ir para a festa, podiam ser seus convidados. Eles podiam estar na mesma casa. E
eles comeriam aquele sacrifício, eles comeriam a carne daquele cordeiro imolado durante a noite, naquela festa. Eu diria que houve um grande churrasco naquela noite da última praga. Mas há algumas coisas que marcam esse momento da manifestação do poder de Deus no Egito. Veja comigo. Primeiro, o cordeiro que foi imolado, ou que deveria ser imolado, escolhido, o melhor, o mais robusto, o primogênito, o primeiro que deveria ser imolado, do seu sangue haveria de haver marcado as portas, os umbrais das portas das casas onde estava o povo de Deus e os seus convidados. E quando o Senhor, durante aquela noite, o Senhor Deus, pelo anjo da morte que passou pelas ruas, ele via nas casas a marca do sangue. Ali ele não entrava, ele passava direto, mas na casa onde não havia a marca do sangue, a destruição foi completa. E eu quero dizer para você uma outra coisa que está implícita nesse texto, que a gente precisa prestar atenção aqui, é que a determinação de Deus é que morreriam os primogênitos, não só dos seres humanos, mas também dos animais. E aí há um porquê também de entendermos isso, porque os animais, a diversidade da fauna egípcia, era representada na diversidade dos deuses egípcios, dos deuses pagãos. Por isso os animais não foram poupados. Por isso Deus demonstra que para os egípcios, alguns animais representavam divindades. Se você for no Egito, até nos dias de hoje, você vai verificar que próximo às pirâmides existe uma grande esfinge de um leão, e ali está a representação de um animal dominador. Para os egípcios era a figura divina. E você vai encontrar em tantas outras representações da divindade egípcia, do calabouço de deuses egípcios, os animais estão lá. Então aí a gente começa a entender por que Deus, então, nesta última praga, ele mata primogênitos não só de seres humanos, porque os faraós ou as dinastias também eram reconhecidas como reis, como deuses. Os faraós eram tidos como deuses. A prova disso é que nos sarcófagos milenares, nas urnas das pirâmides e de tantos outros lugares mortuários no Egito, até nos dias de hoje, existem circunstâncias que remetem a faraós deuses. A história nos mostra isso. E Deus não poupa. Mas a diferença está no sangue do cordeiro que estava nas marcas das portas. Meus amigos, meus irmãos, há uma mensagem muito importante a ser absorvida nessa última praga. O povo, para ser liberto da escravidão, precisou do derramamento de sangue. Precisou de muito sangue ser derramado, mas, sobretudo, a libertação está marcada pelo sangue de cordeiro, sangue de sacrifícios. Isso nos remete ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. O sangue de Jesus nos liberta da escravidão do pecado. O sangue de Jesus, como está em 1 João 7, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, e mantermos a comunhão uns com os outros, o que eu falei no sermão da manhã, a unidade, a comunhão entre o povo de Deus, se andarmos na luz como Ele está na luz, e mantermos a comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue nos umbrais das portas é um tipo, dentro da tipologia bíblica, é a marca do sangue de Jesus que deve ter na nossa fronte. Cada um de nós temos que ser portadores das marcas do sangue de Jesus. A festa da celebração da Páscoa nos remete à ceia do Senhor, por isso o dia da celebração da ceia é uma solenidade ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque o ensinamento de Deus para Moisés e Arão, o sumo sacerdote, Deus determina que aquela noite eles estivessem de lombos cingidos. Olha, é muito interessante nós pensarmos sobre essa questão. Sabe,
Deus manda que eles se apresentassem para o culto, ou se apresentassem para festas, para aquela festa daquela noite, em condições ou em posição de adoração a Deus. Eles precisavam de estar em posição de culto. E nós aprendemos com a palavra de Deus que para cultuar a Deus, ou para ir ao culto a Deus, nós precisamos de entender que estamos indo para um momento solene, para um momento de culto. Eles foram para a celebração daquela noite em posição de adoração a Deus. A ordem de Deus aqui é para que eles estivessem calçados, com os lombos cingidos, com suas vestes mais bonitas que tinham, para ir à casa de Deus, para ir ao encontro de Deus, para ir ao culto a Deus. Nós não podemos apresentar a Deus de qualquer maneira. O culto a Deus é uma solenidade ao Senhor. É coisa muito séria. Púlpito de igreja não é lugar para contar piadas, não é lugar para fazer pessoas rirem, não é um auditório. O pregador não deve ser um animador de auditório, mas alguém comprometido com a palavra de Deus, alguém que é aquele que é o interlocutor da mensagem de Deus. Assim era Moisés, assim era Arão. Sempre quando eles iam dirigir a congregação, e aqui não foi diferente, eles diziam: assim disse o Senhor, assim mandou o Senhor, assim determinou o Senhor, que seja feito assim, que seja feito assado. E as pessoas eram obedientes a Deus e por isso elas foram extremamente abençoadas. Naquela noite a ordem era recolher das suas casas. Ninguém saiu da sua casa, porque a ordem da matança estava por vir e ela veio. Mas as casas que havia a marca do sangue do Cordeiro, elas estavam livres da morte. O sangue é libertador. E aquela Páscoa que eles comeram, aquele jantar, aquele grande churrasco a noite toda, comendo com pães ázimos. E aí eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe: o acompanhamento da carne. E olha, ainda há uma recomendação aqui de que naquele cordeiro não se podia quebrar ossos. Mais uma tipologia de Cristo, porque ele, muito embora tenha sido morto numa cruz, foi pregado na cruz, derramou seu sangue, mas cumprindo o que Isaías diz no seu livro, nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Não houve mutilação no corpo de Cristo. A carne foi totalmente mutilada, seu sangue foi derramado, mas os seus ossos permaneceram inteiros. E isto significa muito na tipologia bíblica, sabe? E ainda chamo a sua atenção para mais um detalhe, que eles comeram pães ázimos a noite toda. Sabe o que significa? Que o pão que alimenta a igreja de Cristo, o pão que satisfaz a fome da igreja de Cristo, o alimento é Jesus. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o pão sem fermento significa que aquele Jesus que foi posto na cruz, aquele pão que alimentou o povo, ele não tinha contaminação, ele não tinha a ação humana sobre ele, ele não carregou sobre si pecado. Os pecados que ele levou eram meus, eram seus. Como Isaías fala no capítulo 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro cuja carne, ele vai dizer, que deve ser comida junto com pães ázimos, pão que não tem fermento. Olha, ervas amargas significam muito ali também. Às vezes temos que beber algo amargo todos os dias. Jesus vai dizer que a vida daqueles que querem segui-lo é uma vida de cruz. Ele vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia sua cruz e siga-me. Aprendemos com a 10ª praga que nós somos guardados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Que nós estamos recolhidos
Isso me faz lembrar muito a circunstância em que estamos vivendo neste momento de isolamento social, todos dentro das suas casas. As pessoas estão dedicando ao máximo ao ambiente intrafamiliar. Muita gente, muitos filhos que há muito tempo não tinham oportunidade para conversar com seus pais, estão tendo agora. Olha, quem sabe nesse tempo os celulares vão ficando um pouco esquecidos, quem sabe os programas de TV, que as emissoras de televisão de canais reservados, fechados, sabendo disso, abriram todos os seus canais, estão investindo alto para que a sua audiência aumente. Nesse momento nós possamos, nesse tempo de clausura, dedicarmos à oração, à penitência, dedicarmos ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus, dedicarmos à comunhão com Deus, meditarmos mais. As famílias estão cantando mais juntas nesse momento, estão vivendo mais juntas. E nesse tempo em que nós estamos recolhidos, tenhamos a certeza de que o sangue de Jesus está nos umbrais das nossas portas. A praga não atingirá nenhum do povo de Deus, porque nós estamos guardados. O anjo da morte passará de largo. Ele não enxergará a sua casa, a minha casa, porque nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Que Deus queira te abençoar. Que Deus queira te dar sabedoria e graça nesse tempo e que nós possamos juntos caminhar na mesma direção. Que possamos entender que estamos guardados pelo poder libertador de Jesus. Que a escravidão já não faz parte mais da nossa vida. Nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus. A escravidão representada pelo Egito já não faz parte do domínio das nossas vidas, porque quem nos dirige e nos domina é o Espírito Santo de Deus. Ele está sobre nós, Ele está em nós, Ele está em cada um de nós. Eu quero orar por você neste momento, no fim desse sermão. A família está junta, como eu pedi no culto da manhã. Quero pedir de novo, se vocês estão juntos agora, dê as mãos, oremos juntos em família, oremos juntos ao Senhor Jesus. Ele é o Deus desta igreja, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus desse povo. Oremos. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de falar com o Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela libertação que o Senhor nos dá através do sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas. Eu sei, meu Deus, que a nossa mente e o nosso coração, que estão seladas pelo sangue do Senhor Jesus, certamente não são enxergadas pelo anjo da morte que nos persegue todos os dias. Neste momento eu sei que a ação do Senhor está sobre mim, sobre cada um daqueles que estão me ouvindo, sobre esta casa que recebe neste momento, sobre as pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu oro por elas, imponho as minhas mãos e peço que o Senhor ordene a bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor esteja visitando a segunda, terceira e quarta geração, que o Senhor esteja agora acalentando corações que às vezes estão preocupados com tanta coisa, preocupados com o dia de amanhã, com o emprego. Nós sabemos que podemos esperar no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Jeová Jiré, o Senhor é o nosso Deus provedor, o Senhor é o nosso Deus. Assim como o Senhor libertou aquele povo, assim como o Senhor instituiu a festa da celebração, nós queremos apresentar ao Senhor agora em culto, em celebração, em santidade ao Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, pois é para Ti que nós o fazemos. E assim oramos no nome de Jesus. Amém.